Me escute com atenção, porque isso pode mudar o rumo da sua vida espiritual. Muitos de vocês têm enfrentado batalhas que parecem não ter fim. Opressões, angústias, portas fechadas, famílias divididas, noites sem paz. Você ora, você clama, mas parece que o céu está em silêncio. E talvez você nem saiba por quê. O Espírito Santo me levou a trazer uma advertência séria hoje. Existem áreas da sua vida onde os demônios só serão derrotados se você se prostrar diante de Deus em jejum secreto. Não é sobre religiosidade, não é sobre aparência, não é sobre ritual, é sobre guerra espiritual. Satanás sabe que um crente que jejua e busca a Deus em secreto se torna imparável, porque se conecta diretamente ao poder que vem do alto. É por isso que ele tenta te distrair, te cansar, te afastar da presença de Deus. Hoje, o Senhor está te chamando para um nível mais profundo, um lugar onde os céus se abrem, onde as cadeias caem, onde milagres acontecem e onde os demônios fogem. Mas isso exigirá renúncia, exigirá entrega, exigirá coragem. Se você sente que esta palavra é para você, prepare o coração. Porque o que Deus vai revelar sobre o jejum pode ser o divisor de águas da sua vida espiritual. O jejum que abre os céus e move o sobrenatural. Quando um filho de Deus decide se separar para buscá-lo em jejum e oração, algo acontece no mundo espiritual que nossos olhos naturais não conseguem ver. O jejum secreto não apenas disciplina o corpo, ele ativa movimentos invisíveis nos céus. Há batalhas que você jamais vencerá com esforço humano, porque elas não são travadas na terra, mas nos lugares celestiais. Por isso, o profeta Isaías revela em Isaías 58:6 o que Deus realmente espera de nós. Não é este o jejum que escolhi, soltar as correntes da injustiça, desfazer as ataduras da opressão e pôr em liberdade os cativos. Isso significa que o jejum que agrada a Deus não é uma prática externa, mecânica ou vazia, mas um clamor do Espírito que rompe as amarras da alma e libera o poder do céu sobre a nossa vida. Há correntes invisíveis que mantêm muitas pessoas presas, vícios, feridas emocionais, ciclos de fracasso, medos, padrões de pecado e influências espirituais ocultas. Você pode tentar de tudo, pode se esforçar ao máximo, mas se a luta é espiritual, só será vencida com armas espirituais. E aqui está o segredo: quando o coração do homem se rende em jejum, Deus libera respostas que estavam retidas. O que parecia impossível de romper começa a se desfazer diante da presença do Senhor. Portas que estavam fechadas se abrem. O que antes era silêncio passa a ecoar com respostas claras. O que parecia derrota se transforma em vitória. Isso não acontece porque o jejum obriga Deus a agir, mas porque ele alinha o nosso coração ao coração do Pai e nos conecta com o seu propósito. Veja o que aconteceu com Daniel no cativeiro. A palavra diz que, por 21 dias, ele se absteve de alimentos desejáveis, humilhou-se diante de Deus e buscou entendimento. Em Daniel 10, 12 e 13, o anjo do Senhor disse a ele: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Essa passagem revela uma realidade espiritual profunda. Existem respostas que Deus libera, mas que enfrentam resistência nas regiões celestiais. Daniel começou a orar no primeiro dia, mas a resposta só chegou no 21º. Não porque Deus tardou, mas porque havia uma batalha entre forças celestiais e demoníacas. E sabe o que fortaleceu o avanço do anjo? O jejum e a oração de Daniel. Isso nos mostra que, muitas vezes, o que estamos enfrentando não é apenas natural, é uma guerra espiritual. A sua oração não se perde,
A sua súplica não cai no vazio. Cada lágrima, cada clamor, cada renúncia tem peso diante de Deus. Mas assim como Daniel, é necessário perseverar, porque há oposições que só cedem diante de um coração que não desiste. O jejum secreto tem esse poder. Ele libera forças angelicais para batalhar a nosso favor. Enquanto você jejua e ora, os céus se movem. Portas que estavam bloqueadas por resistência espiritual são destrancadas. Alguma coisa invisível acontece no reino celestial quando alguém decide negar a carne e se colocar em dependência total do Senhor. Mas para que isso aconteça, é preciso entender que o jejum não pode ser apenas uma prática externa. Ele não é uma moeda de troca com Deus, não é uma barganha. O jejum que abre os céus é aquele que vem acompanhado de um coração quebrantado, um coração disposto a se arrepender, a abandonar o pecado, a liberar perdão, a obedecer mesmo quando dói. Quando o interior é transformado, o jejum se torna um clamor poderoso e Deus responde. E não podemos esquecer, o jejum secreto muda o ambiente espiritual. Onde havia trevas, a luz de Cristo invade. Onde havia opressão, a paz do Espírito Santo repousa. Onde havia medo, nasce coragem. Onde existiam prisões, as correntes se quebram. Você pode não sentir nada nos primeiros momentos. Pode até parecer que tudo está igual, mas no mundo invisível, há movimentação. O céu está agindo. Talvez hoje você se encontre num desses cativeiros. Pode ser que exista uma prisão invisível, segurando a sua vida, a sua mente, as suas finanças, o seu casamento, os seus filhos. Talvez você lute com coisas que ninguém conhece. Opressões internas, culpas antigas, dores que parecem não cicatrizar. O Espírito Santo está te chamando a dar um passo mais profundo, entrar no secreto, buscar ao Pai com todo o coração e jejuar com fé. O jejum é o convite de Deus para sairmos do lugar comum e entrarmos em territórios sobrenaturais. Quando escolhemos negar o nosso próprio corpo e nos rendemos por inteiro, estamos declarando: Senhor, eu preciso mais da Tua presença do que de qualquer outra coisa. Essa declaração tem peso diante do trono. Ela abre um espaço que Deus honra. Perceba algo: Daniel não jejuou porque queria demonstrar devoção para os homens. Ele jejuou porque entendeu que havia algo maior acontecendo. E assim também é com você. Há coisas que o inimigo tenta travar na sua vida. Oportunidades, respostas, restauração. Mas quando você decide se humilhar diante de Deus, Ele mesmo envia recursos do céu para lutar a seu favor. A maioria das pessoas ora apenas quando as coisas ficam difíceis. Mas existem respostas que só vêm quando a oração e o jejum caminham juntos. A oração é a nossa voz subindo ao trono. O jejum é o ato de quebrar o orgulho e declarar dependência absoluta. Quando os dois se unem, o impossível começa a acontecer. Lembre-se de que o texto de Isaías não fala apenas de bênçãos individuais. Ele fala de libertar os cativos, de quebrar correntes, de desfazer opressões. Isso significa que o seu jejum não afeta apenas você. Ele afeta gerações, famílias e até cidades inteiras. O jejum secreto pode mudar destinos. Muitas pessoas carregam feridas profundas, marcas espirituais, opressões antigas que se repetem como ciclos intermináveis. São famílias inteiras presas em padrões que parecem não ter fim. Dívidas, doenças, brigas, distanciamentos, destruições. A palavra nos mostra que essas cadeias podem ser quebradas, mas não com estratégias humanas. É preciso tocar o sobrenatural. O jejum secreto é uma chave que poucos usam, não porque seja complicado, mas porque exige renúncia, disciplina e coragem. Exige que o crente reconheça: eu não posso sozinho, preciso que o céu se mova por mim.
E quando esse reconhecimento é sincero, o poder de Deus invade o impossível. Enquanto o mundo busca soluções rápidas, atalhos fáceis e fórmulas mágicas, Deus continua chamando um povo que prefere o caminho estreito, o caminho do secreto, o caminho da intimidade. É ali onde ninguém vê que Ele revela seus segredos, manifesta sua presença e libera o sobrenatural. Se você quer ver portas espirituais se abrindo, cadeias caindo e milagres acontecendo, não fuja do chamado para o jejum secreto. Não se trata de quantidade, mas de sinceridade. Não é sobre fazer para ser visto, mas fazer para ser transformado. Cada minuto diante de Deus, em humilhação e fé, carrega um peso eterno. Quando o crente entende isso, passa a enxergar o jejum não como sacrifício, mas como privilégio. Um convite ao sobrenatural. Uma chave que ativa a intervenção divina e muda histórias para sempre. O jejum que faz os demônios fugirem. Há um nível de batalha espiritual que muitos não percebem até que começam a buscar a Deus com mais profundidade. Existem situações que não se explicam apenas no natural, portas que insistem em permanecer fechadas, lares onde a paz não se estabelece, mentes presas em padrões de medo, vícios que resistem a toda força de vontade. Jesus, em Mateus 17:21, revela algo essencial. Esta casta de demônios não sai senão com oração e jejum. Há forças espirituais que não se submetem a discursos nem cedem diante de emoções. Elas só são vencidas quando o crente decide se posicionar diante de Deus com renúncia e dependência total. O jejum não é apenas uma disciplina, é uma declaração de guerra contra tudo o que se levanta para nos afastar da vontade de Deus. Ele não aumenta o nosso poder, mas nos conecta à fonte do verdadeiro poder que vem do Espírito Santo. Quando a carne é enfraquecida, o Espírito é fortalecido. A mente se torna mais clara, o coração mais sensível e a autoridade de Cristo passa a fluir de forma mais evidente. Essa autoridade não é algo que podemos fabricar. Não se trata de falar mais alto ou impor palavras. A verdadeira autoridade espiritual vem da intimidade com Deus, e o jejum é uma ferramenta poderosa que nos aproxima do coração do Pai. Quando abrimos mão do que alimenta a carne, damos espaço para que o Espírito nos encha da presença dele. Isso gera um nível de discernimento e força que o inimigo reconhece e teme. Podemos ver isso claramente no exemplo de Jesus no deserto, em Mateus 4:1-11. Antes de iniciar seu ministério, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para jejuar por 40 dias e 40 noites. Ali, o diabo tentou desviá-lo, oferecendo atalhos, poder e glória passageira. Mas Jesus, fortalecido pelo jejum e cheio da palavra, resistiu a cada investida. Não houve desespero, nem pressa, nem medo. Havia autoridade. E após a resistência, o diabo fugiu e os anjos vieram servi-lo. Esse episódio nos ensina uma verdade poderosa. O jejum nos prepara para vencer tentações e resistir às estratégias do inimigo. Sem ele, a carne domina e ficamos vulneráveis às armadilhas espirituais. Mas quando buscamos a Deus dessa forma, nos tornamos inabaláveis, não pela nossa força, mas porque o Espírito Santo nos reveste de coragem e discernimento. Existem áreas da nossa vida onde o inimigo estabelece fortalezas e tenta manter o controle. Ele age onde encontra brechas, sejam sentimentos não tratados, pecados não confessados ou pensamentos que não foram renovados pela palavra. O jejum, aliado à oração, fecha essas portas. Ele realinha o nosso interior com os valores do reino e nos capacita a identificar estratégias ocultas que antes passavam despercebidas. É importante entender que o jejum não manipula Deus. Ele não é uma ferramenta para obrigá-lo a fazer a nossa vontade.
Pelo contrário, ele nos transforma para que passemos a viver a vontade dele. À medida que negamos a carne, aprendemos a discernir melhor a sua voz. Nos afastamos do que nos enfraquece e somos posicionados para batalhar de forma eficaz contra forças espirituais. Quando o crente decide jejuar, algo acontece no mundo invisível. Demônios que antes operavam com liberdade começam a perder território. Áreas da vida que estavam presas são destravadas. Isso não é misticismo, é realidade espiritual. A palavra mostra que o diabo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Mas também afirma que devemos resistir firmes na fé. O jejum nos fortalece exatamente para isso. Resistir até que o inimigo bata em retirada. Veja como isso se manifesta na prática. Quantas vezes você já percebeu que após momentos de oração e renúncia, coisas começaram a mudar na sua vida? Pessoas que estavam endurecidas de repente se abrem ao diálogo. Situações que pareciam travadas começam a se mover. Uma paz inexplicável invade o coração, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. Isso acontece porque, no reino espiritual, cadeias são quebradas e o peso da opressão perde força quando buscamos a Deus com intensidade. E, no entanto, o jejum não é sobre vencer batalhas externas apenas. Ele prepara o nosso interior. À medida que a carne é colocada de lado, somos confrontados com nós mesmos, com o orgulho, com a incredulidade, com as áreas onde ainda não entregamos o controle ao Senhor. Esse processo nos torna mais dependentes, mais humildes e mais prontos para viver na plenitude do Espírito. É isso que muitos não compreendem. A guerra espiritual não começa fora, mas dentro de nós. Enquanto permitirmos que os nossos desejos, medos e inseguranças ditem o ritmo da nossa vida, o inimigo encontrará espaço para atuar. Mas, quando o jejum alinha nosso coração com o céu, o Espírito Santo fortalece o nosso espírito para resistir, discernir e vencer. Quando um crente se posiciona assim, ele se torna uma ameaça real ao reino das trevas. Não por causa de quem ele é, mas por causa de quem habita nele. O inimigo teme um coração rendido, porque sabe que não há como deter alguém que caminha na autoridade de Cristo. Não se trata de religiosidade, mas de comunhão. Não se trata de aparência, mas de essência. O jejum também expõe a fragilidade das tentações. Coisas que antes pareciam irresistíveis começam a perder força. Aquilo que antes te dominava já não tem o mesmo controle. E isso acontece porque o Espírito ganha mais espaço dentro de você. A mente se renova, os olhos se abrem e a carne deixa de ter o último voto sobre suas decisões. É impossível viver uma vida de vitória espiritual sem aprender a lidar com a nossa própria vontade. O jejum nos ensina exatamente isso, a colocar a vontade de Deus acima da nossa. Ele quebra o orgulho, silencia a ansiedade e gera um coração mais sensível à voz do Pai. Isso, por si só, já desarma muitas das estratégias do inimigo. Há também um impacto profundo na atmosfera ao nosso redor. Onde antes havia desordem, Deus começa a trazer alinhamento. Onde havia confusão, nasce clareza. Onde havia medo, floresce a coragem. É o Espírito Santo fortalecendo a fé e enchendo o coração de esperança viva. E, quando o ambiente interno muda, o externo também começa a se transformar. Mas é importante ressaltar que o jejum exige perseverança. Não é um ato isolado, não é uma solução instantânea para todos os problemas. É um estilo de vida que nos convida a viver em constante dependência de Deus. A resistência espiritual nem sempre cede na primeira tentativa, mas aquele que persiste verá a manifestação do poder do Senhor. Quando Jesus disse que certas e castas de demônios só saem com oração e jejum, ele estava nos revelando uma chave para a vitória espiritual.
Não basta apenas conhecimento, não basta apenas desejo. É preciso entrega, é preciso renúncia, é preciso um posicionamento firme diante de Deus e contra as trevas. Assim, cada vez que você escolhe jejuar, lembre-se, não é sobre conquistar reconhecimento ou méritos diante dos homens. É sobre se revestir da autoridade de Cristo para enfrentar realidades espirituais que só podem ser vencidas com armas espirituais. Essa é a batalha invisível, e o jejum te prepara para lutar e vencer nela. Quando o inimigo olha para alguém que vive em oração e jejum, ele vê um filho de Deus protegido, revestido e cheio da presença do Espírito. É por isso que, diante de quem se consagra dessa forma, os demônios fogem, cadeias caem e a glória de Cristo é exaltada. Quando o jejum traz quebra de maldições e libertação, há cadeias espirituais que atravessam gerações, marcas profundas deixadas por decisões do passado, palavras lançadas, alianças erradas e pecados não confessados. Muitos vivem debaixo de pesos que não entendem. Medos inexplicáveis, padrões de fracasso, lares constantemente atacados, relacionamentos destruídos, doenças recorrentes. A Bíblia chama isso de maldições, e a verdade é que o inimigo se aproveita dessas brechas para manter famílias inteiras presas. Mas a palavra também nos mostra um caminho de libertação, e o jejum é uma das chaves mais poderosas para romper ciclos de opressão e trazer restauração completa. O profeta Joel transmite um chamado profundo de Deus ao seu povo em Joel 2, 12 e 13. Ainda assim, convertam-se a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com lamento. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor. Aqui, o Senhor revela o segredo. A verdadeira transformação começa no coração. E o jejum é o caminho pelo qual reconhecemos nossa dependência, nossa fragilidade e nos aproximamos do trono de graça. Quando nos humilhamos diante de Deus, abrimos espaço para que Ele trate áreas ocultas que ainda nos aprisionam. O jejum não é um ritual para impressionar. Ele revela o que precisa ser curado, restaura o que foi quebrado e desfaz as obras que o inimigo tentou levantar. Muitas maldições se perpetuam porque os corações permanecem endurecidos. Porém, quando há arrependimento genuíno, o céu se move. A história de Ester é um exemplo poderoso disso. Em Ester 4:16, diante de um decreto que condenava todos os judeus à morte, Ester decidiu proclamar um jejum de 3 dias. Ela sabia que o destino de uma nação estava em jogo. Não havia exércitos, estratégias políticas ou influências humanas capazes de reverter aquele cenário. Mas havia um recurso: buscar a intervenção divina. E assim, enquanto jejuavam, Deus agiu. O favor do rei foi concedido, o decreto de destruição foi anulado e o inimigo foi envergonhado. Isso nos ensina que quando o povo se posiciona em jejum, o impossível se torna possível. Se Deus mudou o destino de uma nação inteira por meio de um jejum, o que Ele não poderá fazer na sua vida, na sua casa, nos seus filhos? Há situações onde não basta lutar com argumentos ou tentar resolver com a força do braço. É necessário parar, se quebrantar e permitir que o céu governe sobre a terra. As maldições espirituais muitas vezes operam de forma silenciosa, mas os frutos são visíveis. Repetição de comportamentos, ciclos de destruição, aprisionamentos emocionais e até enfermidades que atravessam gerações. O jejum nos posiciona debaixo da cobertura divina, onde o sangue de Cristo tem autoridade para cancelar decretos de condenação e estabelecer um novo começo. Quando jejuamos com arrependimento sincero, abrimos espaço para que o Espírito Santo sonde áreas da alma que estavam escondidas. Ele revela feridas antigas,
pensamentos distorcidos, alianças erradas e nos conduz ao perdão, à cura e à libertação. Não há corrente tão pesada que não possa ser quebrada pelo poder do nome de Jesus. O jejum nos aproxima desse poder, não para conquistá-lo, mas para nos alinhar com ele. Isso exige, porém, que o jejum seja acompanhado de um coração disposto a obedecer. Não adianta negar o alimento e continuar alimentando ressentimentos, pecados ocultos ou padrões de desobediência. Deus não se impressiona com sacrifícios externos. Ele procura corações rendidos. Por isso Joel disse: rasguem o coração e não as vestes. O verdadeiro rompimento acontece quando a alma é exposta diante do Senhor e deixamos que Ele nos transforme por inteiro. O que o inimigo teme não é o ato do jejum em si, mas o coração transformado que ele produz. Quando alguém decide se humilhar, confessar pecados, perdoar e se submeter ao plano de Deus, a legalidade do inferno é anulada. As portas que antes estavam abertas para ataques espirituais começam a ser fechadas e um novo caminho de bênção e proteção é estabelecido. E há algo ainda mais profundo. O jejum não apenas fecha portas para os demônios, ele abre portas para milagres. Quando Esther jejuou, o decreto foi cancelado, mas não parou aí. Deus deu livramento, restituiu honra e colocou seu povo em uma posição de influência. Da mesma forma, há coisas que você perdeu. Relacionamentos, oportunidades, sonhos que o Senhor pode restaurar quando você se posiciona em jejum. Muitos vivem aprisionados por feridas antigas que os impedem de avançar. O jejum cria um ambiente propício para que o Espírito Santo trabalhe profundamente no coração, curando memórias, libertando da culpa e derramando paz. É no silêncio da renúncia que ele sussurra verdades que nos libertam, revelando quem somos nele e quais promessas ainda estão de pé sobre nossa vida. Para alguns, o jejum será o início da cura emocional. Para outros, será o rompimento de vícios e prisões mentais. Para outros ainda, será o caminho para ver famílias restauradas, porque o jejum libera graça sobre áreas que estavam espiritualmente bloqueadas. Cada vez que escolhemos obedecer, declaramos que confiamos mais no poder de Deus do que na força das nossas próprias mãos. Lembre-se, a libertação não vem pelo esforço humano, mas pela presença de Deus. O jejum apenas nos posiciona para receber o que Ele já conquistou por nós na cruz. A vitória foi garantida pelo sangue de Jesus, mas precisamos alinhar nossas vidas para viver essa realidade. É por isso que, ao jejuar, não olhamos apenas para o que queremos que mude ao nosso redor, mas para o que precisa ser transformado dentro de nós. Há lares hoje oprimidos por palavras lançadas há décadas. Há famílias que carregam marcas espirituais profundas, porque gerações anteriores abriram brechas sem perceber. Isso pode mudar. Isso precisa mudar. Quando alguém decide se colocar diante de Deus com fé, arrependimento e jejum, cadeias são quebradas, ciclos de destruição são interrompidos e uma nova história começa. E não se trata de viver uma vida sem batalhas. Pelo contrário, o jejum não elimina a guerra espiritual. Ele nos dá armas para vencê-la. Cada vez que você se rende a Deus, mas o seu espírito o fortalece para enfrentar tentações, resistir aos ataques do inimigo e permanecer firme mesmo em meio ao caos. Se existem áreas na sua vida onde você sente que há uma resistência inexplicável, se há sonhos que parecem bloqueados, relacionamentos que nunca se estabilizam ou medos que insistem em te paralisar, não ignore o que o Espírito Santo está te mostrando. O jejum não é um ato religioso, é uma convocação divina para romper barreiras invisíveis e abrir caminho para o agir sobrenatural do Senhor. A palavra garante: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32.
O jejum cria espaço para que essa verdade penetre mais fundo, iluminando áreas que estavam em trevas e nos conduzindo a uma vida de liberdade real. Não importa quanto tempo essas cadeias existem, nem há quantas gerações esse peso está presente. O sangue de Cristo é suficiente para cancelar todo decreto contrário, e o jejum te posiciona para viver essa realidade. Deus não te chama para sobreviver, mas para andar em plenitude, autoridade e paz. O tempo de restauração chegou para aqueles que se dispõem a buscar o Senhor com intensidade. As maldições são quebradas, as prisões são abertas e os cativos são libertos quando há um coração rendido e uma vida entregue ao Pai. O jejum como porta para a intimidade profunda com Deus. O jejum nos leva a um lugar onde a alma se aquieta e a voz de Deus se torna clara. Diferente do que muitos pensam, o propósito maior do jejum não é mover a mão de Deus, mas mover o nosso coração para mais perto do dele. É abrir espaço para que o Espírito Santo revele quem ele é, e não apenas o que ele pode fazer. Há um convite divino escondido nessa prática: conhecer a Deus em um nível mais profundo, mais íntimo, mais real. O salmista expressa esse anseio com palavras que atravessam os séculos em Salmo 42, 1, 2. Assim como o cervo brama pelas correntes, das águas assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O jejum nos conduz exatamente a esse lugar, onde o nosso desejo por Deus é maior do que qualquer outro, onde a fome espiritual supera todas as demais necessidades. Quando abrimos mão do alimento físico, abrimos também o espaço para alimentar o espírito. É nesse momento que percebemos como tantas vezes corremos atrás de coisas passageiras e nos esquecemos da única fonte que realmente satisfaz. O jejum não é uma troca com Deus, é um encontro com Ele. Não estamos diante do Senhor para barganhar, mas para sermos transformados. A história de Ana, mãe do profeta Samuel, nos mostra essa realidade de forma tocante. Em 1 Samuel 1, 10, 20, a Bíblia descreve que Ana, profundamente angustiada, jejuava, chorava e orava diante do Senhor. Sua dor era real, seu desejo por um filho era intenso, mas o que mais se destacava na sua oração era o entregar-se por inteiro. Ana não buscava apenas uma bênção, ela buscava comunhão com Deus. E no tempo certo, a sua súplica foi ouvida e Samuel nasceu, não apenas como resposta de oração, mas como parte do plano maior de Deus para a história de Israel. Esse exemplo revela uma verdade poderosa. Quando o nosso coração deseja mais o doador do que os dons, a nossa oração ganha outro peso diante do trono. Deus não se impressiona com palavras bonitas, mas com corações quebrantados que o colocam em primeiro lugar. O jejum nos ajuda a reorganizar nossas prioridades, a deixar de lado aquilo que ocupa o espaço de Deus em nossa vida e a cultivar um relacionamento real com Ele. É nesse ambiente de intimidade que somos revestidos de autoridade espiritual. Não porque pedimos isso, mas porque a proximidade com Deus gera uma confiança sobrenatural. Um coração que conhece a voz do Pai não se abala facilmente. A ansiedade dá lugar à paz, o medo cede espaço à fé e as setas do inimigo perdem força, porque a nossa mente e o nosso espírito estão ancorados na presença de Deus. O jejum nos ensina a silenciar os ruídos do mundo. Vivemos dias em que somos constantemente bombardeados por informações, cobranças, expectativas e distrações. Sem perceber, muitas vezes damos mais atenção às vozes externas do que à voz do Espírito. Mas quando nos separamos, quando escolhemos parar e buscar, entramos num lugar de quietude, onde Deus sussurra verdades que transformam tudo. E não se trata apenas de ouvir a sua voz, mas de aprender a reconhecer a sua vontade.
O jejum realinha o nosso coração com os planos do Pai. Quantas vezes pedimos a Deus para mudar situações, mas o que Ele deseja é mudar a nós mesmos primeiro. Quantas vezes oramos para que Ele abra portas, quando na verdade precisamos que Ele nos prepare para atravessá-las. O jejum nos coloca na posição de humildade necessária para dizer: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A partir dessa entrega, o discernimento espiritual aumenta. Começamos a enxergar além do que os olhos naturais podem ver. Percebemos armadilhas do inimigo antes de cair nelas. Reconhecemos atalhos perigosos que antes pareciam oportunidades. É como se o jejum afinasse a nossa visão espiritual, permitindo que andemos com mais sabedoria, clareza e segurança. Essa intimidade também nos fortalece para resistir à tentação. Quando a alma está cheia da presença de Deus, a carne perde força. Coisas que antes nos dominavam, agora não têm mais o mesmo poder. Não porque nos tornamos mais fortes por nós mesmos, mas porque o Espírito Santo encontra mais espaço para agir dentro de nós. Além disso, o jejum nos ensina a confiar. À medida que negamos a satisfação imediata do corpo, aprendemos a descansar no tempo e no plano de Deus. Passamos a entender que não precisamos controlar tudo, que a verdadeira paz vem quando entregamos tudo nas mãos dele. É nessa confiança que os milagres acontecem, não porque os buscamos com intensidade, mas porque, ao buscar a presença, a glória vem naturalmente. Muitos passam a vida inteira pedindo bênçãos, mas poucos param para buscar a fonte delas. Quando o nosso maior desejo deixa de ser o que Deus pode nos dar e passa a ser quem Deus é, algo poderoso acontece. Os nossos pedidos se alinham à sua vontade, e o sobrenatural começa a se manifestar sem esforço, sem ansiedade, sem manipulação. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 3:8 que considera tudo como perda quando comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo. Esse é o ponto mais alto do jejum. Perceber que nada no mundo pode se comparar à alegria de estar na presença do Senhor. Nada é mais valioso do que experimentar a proximidade do nosso Criador. O que o Espírito Santo deseja produzir em você, através do jejum, é um relacionamento mais profundo, sólido e íntimo com o Pai. Um relacionamento que não se abala com circunstâncias, que não depende de respostas imediatas, que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Isso não acontece da noite para o dia, mas é construído no secreto, no silêncio, na constância de quem decide buscá-lo mais do que tudo. E é justamente nesse lugar de intimidade que a autoridade espiritual cresce. Não é preciso gritar, não é preciso provar nada para ninguém. Quando o céu reconhece a sua voz, a terra responde. As trevas cedem diante da luz que habita em você. Isso não é mérito humano, é fruto da comunhão com aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. O jejum não é um fardo, mas um privilégio. É um convite para sentar-se à mesa com o próprio Deus e ser transformado por Ele. Cada momento de renúncia é uma oportunidade de receber mais dele, de ouvir com mais clareza, de sentir com mais profundidade, de viver com mais propósito. Se você busca discernimento, se deseja forças para resistir às lutas da vida, se precisa de direção em decisões importantes, o caminho está na presença. E o jejum te conduz exatamente para lá. Não porque seja um caminho fácil, mas porque é um caminho real. Ele nos esvazia de tudo aquilo que não precisamos para nos encher daquilo que realmente importa. Quando o nosso coração se volta mais para Deus do que para as suas bênçãos, experimentamos uma transformação silenciosa e poderosa. E nesse lugar, o sobrenatural se torna uma consequência natural de uma vida de intimidade.
Não porque o buscamos como objetivo final, mas porque a presença dele é o ambiente onde os milagres acontecem. O jejum que atrai avivamento e milagres impossíveis. Quando o coração de um povo se volta completamente para Deus, algo sobrenatural acontece. O céu responde. A palavra em Atos 13:2-3 nos mostra isso com clareza. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Antes que Paulo e Barnabé fossem enviados para uma missão que mudaria a história da igreja, houve jejum, houve oração, houve dependência total de Deus. Não foram estratégias humanas, não foram reuniões de planejamento, não foram acordos entre homens. Foi o Espírito Santo quem direcionou cada passo. E isso só aconteceu porque havia um ambiente de busca profunda. Todo avivamento registrado na palavra de Deus começou com um povo quebrantado diante dele. O jejum nos leva a esse lugar, a sala secreta onde o Espírito fala, onde os céus se abrem e onde o impossível se torna realidade. O que atrai o mover de Deus não são nossos títulos, nossas palavras ou nossos esforços, mas um coração que escolhe se humilhar e buscar a presença acima de tudo. A história de Nínive, relatada em Jonas 3:5-10, é um dos exemplos mais impressionantes disso. Uma cidade inteira estava condenada ao juízo. O pecado havia corrompido corações, famílias e governos, e a sentença já havia sido decretada. Mas quando a palavra do Senhor chegou aos ouvidos do rei, algo extraordinário aconteceu. Eles decidiram jejuar. Desde o maior até o menor, todos se vestiram de pano de saco, clamaram a Deus e se afastaram de seus maus caminhos. E a Bíblia diz que Deus viu as obras deles e suspendeu o castigo. Um decreto celestial foi revertido porque um povo se humilhou. Isso nos mostra que o jejum tem o poder de mudar destinos inteiros. Se Deus pôde libertar uma cidade inteira por causa de um povo que se arrependeu, o que Ele não pode fazer na sua vida? Quantas vezes carregamos fardos pesados, situações que parecem definitivas, diagnósticos que parecem irreversíveis, feridas que acreditamos que jamais serão curadas. Mas o Senhor está dizendo: se você me buscar, se humilhar, se me colocar no centro, eu abrirei portas que ninguém pode fechar. O jejum cria um ambiente onde os céus se movem. Ele não muda quem Deus é, mas nos prepara para receber o que Ele já decidiu derramar. Onde há entrega, há renovo. Onde há rendição, há direção. Onde há obediência, o impossível se manifesta. Essa é a razão pela qual tantas histórias na Bíblia mostram milagres acontecendo depois que o povo se prostrava em jejum e oração. Os primeiros cristãos entenderam isso. Eles não tinham templos grandiosos, não tinham estratégias elaboradas, não tinham os recursos que temos hoje. Mas tinham um segredo. Eles conheciam o poder de dobrar os joelhos e de negar a si mesmos para ouvir a voz do Espírito. Foi assim que Paulo recebeu direção para levar o Evangelho aos gentios. Foi assim que portas se abriram onde antes só havia resistência. Foi assim que o reino avançou com autoridade, mesmo diante de perseguições. O jejum nos conecta a essa mesma fonte. Ele nos tira do lugar da ansiedade, do controle, do eu posso sozinho, e nos coloca num terreno onde a fé floresce. Quando renunciamos ao que alimenta o corpo para alimentar o espírito, somos fortalecidos por dentro. E é nesse fortalecimento que os milagres acontecem. Talvez haja áreas na sua vida onde você sente que o céu parece fechado. Pode ser uma enfermidade que insiste em permanecer, um relacionamento que parece irreparável, um sonho que parece impossível de alcançar. Mas o Senhor está te chamando para um passo mais profundo. Ele está dizendo: busque-me além das palavras, além dos pedidos.
Entre no lugar onde o meu espírito habita, e eu te mostrarei o que os teus olhos ainda não viram. O jejum não apenas libera milagres, ele prepara o coração para recebê-los. Deus não derrama vinho novo em odres velhos. O jejum transforma o odre. Ele nos torna prontos para receber coisas maiores. A fé cresce, o discernimento se afia, a esperança se renova. Começamos a enxergar possibilidades onde antes só víamos barreiras. Há algo poderoso que acontece quando um crente decide buscar a Deus mais do que qualquer outra coisa. As fortalezas espirituais começam a cair. O ambiente ao redor muda, as forças das trevas perdem espaço e, acima de tudo, a glória de Deus começa a se manifestar de maneira visível. Não porque o jejum tem poder em si mesmo, mas porque ele nos posiciona no centro da vontade de Deus, onde o sobrenatural se torna natural. O Espírito Santo deseja levantar homens e mulheres que entendam essa dimensão. Pessoas que não buscam o jejum como um fim, mas como um meio de estar mais perto de Deus, ouvir sua voz e viver o que o céu já decretou. Quando o coração é purificado, quando a intenção é sincera, o impossível acontece. Cadeias são quebradas, enfermidades são curadas, famílias são restauradas, demônios batem em retirada e vidas são transformadas para sempre. Mas isso exige coragem. Coragem para se afastar do barulho, coragem para renunciar o que parece mais urgente, coragem para depender de Deus quando tudo ao redor parece dizer o contrário. O jejum nos chama para esse lugar de confiança plena, onde sabemos que não estamos sozinhos, mesmo quando tudo parece contra nós. Lembre-se do que aconteceu em Atos. Foi enquanto serviam e jejuavam que o Espírito falou. A direção não veio antes do posicionamento, ela veio durante a busca. Isso significa que muitas respostas que você procura talvez estejam esperando o seu passo de fé. Não um passo de esforço humano, mas um passo de rendição. O avivamento não começa fora, ele começa dentro. Antes que uma igreja, uma cidade ou uma nação sejam tocadas pelo poder de Deus, ele primeiro toca corações dispostos. É por isso que o jejum tem um papel tão central. Ele limpa os canais, remove os bloqueios, nos prepara para sermos instrumentos de transformação. Avivamento é mais do que emoção, é uma manifestação visível do reino de Deus e o jejum abre espaço para que isso aconteça. O Espírito Santo está chamando a igreja para um retorno ao essencial. Menos correria, mais presença. Menos planos humanos, mais dependência. Menos força própria, mais rendição. Quando chegamos a esse lugar, a atmosfera muda. E quando a atmosfera muda, tudo ao redor começa a se alinhar com a vontade de Deus. Se há algo que este tempo nos ensina, é que não podemos mais viver de forma superficial. A luta é real, as trevas são reais, mas a luz que habita em nós é infinitamente maior. E essa luz brilha com intensidade quando nos colocamos diante do Senhor com um coração entregue. O convite de Deus é claro. Ele está chamando o seu povo para buscar mais da sua presença, não para exibir força, mas para receber a força que só Ele pode dar. Quando nos humilhamos diante dele, o céu se move. Quando jejuamos com sinceridade, a sua glória nos invade. E onde a glória de Deus está, o impossível deixa de ser impossível. Talvez o milagre que você espera esteja mais próximo do que imagina. Não porque você vai conquistá-lo com esforço, mas porque o Pai quer revelá-lo àqueles que o buscam de todo o coração. O jejum é o caminho. Não para manipular, mas para alinhar. Não para exigir, mas para receber. Não para provar nada, mas para se render por completo. Esse é o tempo de levantar um clamor que mova o céu. Esse é o tempo de buscar avivamento não como conceito, mas como experiência viva.
E Deus está pronto para responder, porque o coração quebrantado ainda atrai o seu olhar. Que o Espírito Santo encha o seu coração de força, paz e esperança neste momento. Que todo peso seja removido, que toda cadeia seja quebrada e que a presença de Deus invada a sua vida de forma sobrenatural. Que Ele abra os céus sobre você, traga direção, restaure o que foi perdido e manifeste milagres onde parecia impossível. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor te cubra hoje e sempre. Amém.